Que isso, Bruna Kazakevic, expulsou todo mundo da sala. Agora sim, boa noite. Boa noite, Marcelo. Agora estou ouvindo. A gente estava comentando, você cortou o cabelo. Tá todo mundo diferente hoje. Marcelo de cabelos cortados, Bruna Kazakevic morena de cabelo curto. Pois é. Só Passaram eu bem e assim, não? iguais. Muito bem. Agora eu não tô te vendo, a gente não tá te vendo, Marcelo, só tá seu bonequinho. É. A câmera não estava ativada. Muito bem. Vamos dar mais uns minutinhos aí. Sim. Como é que vocês estão em relação ao Covid? Todo mundo bem? Saúde, família? Sim, bem, todos bem. Graças a Deus. Tomei vacina dose única. Amém. Maravilha. Eu também já tomei as 2 doses, então... Bom, então já podemos confraternizar, Marcelo, eu e você. Isso. A gente não pode aglomerar, mas... Vocês viram que lá na Inglaterra teve o Dia da Liberdade, né? Nossa. Liberando tudo lá, até a máscara. Ai, não vejo a hora. Na verdade, eu não vejo a hora de ver as pessoas, de poder encontrar e abraçar. A máscara, confesso que eu não tenho problema com ela. Inclusive, eu acho boas coisas a respeito da máscara. Nós estamos olhando mais para as pessoas como elas realmente são, não a parte estética. Então, isso, realmente, assim, a máscara, tirando a parte que você, sei lá, se você vai numa academia ou fazer uma atividade física que é mais cansativo, tá com a máscara, eu não me Respirar. incomodo com ela. É um acessório que já acostumei, porque eu já trabalhava de máscara, então a única coisa que se estendeu para a rua. Mas eu gosto do conhecer as pessoas primeiro, antes mesmo de enxergar o conteúdo físico. Então, isso eu achei bom. Dentro do contexto, né, a gente tem que tirar as coisas boas. Essa é uma delas. Mas abraçar, bom também. um bom ponto. Outro ponto que eu acho legal também é que se avaliar, e eu vou aqui tomar por mim e por minha família, em 1 ano e meio, ninguém ficou gripado. A gente evita milhões de doenças dessas, né? A gripe, vamos dizer, que é a mais comum, né? E que a gente vinha reparando cada vez mais intensas, né? Mais fortes por uma série de mutações de vírus. E normalmente você, sei lá, você tinha em 1 mês, né, do ano alguém na sua casa gripado. Sim. E isso acabou. É sensacional isso, né? Então, é mais qualidade de vida também, mais higiene, melhor, né, para todos nós. Que isso a gente possa manter, né? Eu acho que isso a gente vai acabar mantendo, né, porque essas cepas, essas variações não é para liberar também assim, né? Não custa nada a gente usar máscara. Eu não me incomodo. Eu só quero chegar em algum lugar e poder abraçar, pegar todo mundo. Isso eu quero. Não vejo a hora de poder cumprimentar pegando nas pessoas. Ai, que Isso falta. que é legal, hein? Isso que é legal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo jóia? Tudo. Maravilha. Já podemos começar? Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí?
Isso aqui é o que a gente viu na semana Não. passada. Não, Vocês não estão vendo minha tela? não. Agora sim. Hum, Agora sim. Então, tá. Bom, a gente estava falando, então, só voltando aqui o capítulo, né? Não sei por que não volta. Bom, nós estamos falando sobre a reencarnação, né? São vários tópicos aí nesse capítulo, e mais especificamente agora a gente vai falar então sobre a justiça, né, da reencarnação. Se o meu computador ajudar. Então, essa pergunta aí, 171, vai falar em que se fundamenta o dogma da reencarnação. Todo mundo sabe o que é dogma? Você sabe o que é dogma? Dogma Dogma é um costume, um método. dogma é uma questão fechada, em que você não é aberta a discussão. Isso é um dogma. Você não questiona um dogma, ele é. Então, assim, por exemplo, a Igreja Católica tem o dogma da Santíssima Trindade. Deus, né, o Filho e o Espírito Santo. Você não questiona isso. É assim, foi colocado assim e acabou. Isso é um dogma. E aqui, justamente, né, o Kardec usa a palavra dogma, mas a gente sabe que no estudo, né, da própria doutrina dos espíritos, tudo, não existem dogmas, porque tudo é questionável. Não existe uma coisa que é uma verdade tácita, que é imposta e você não questiona. E, aliás, tudo tem que ser assim na vida, né? As coisas não podem ser impostas a você e você tem que engolir goela abaixo, aceitando sem questionar. Se aquilo fere princípios seus, ou gostos seus, ou a sua forma de pensar, você tem que aceitar da mesma forma. Nós não somos assim, nós somos seres livres, né? E a liberdade inicia pelo pensamento. Então, todos os conceitos que são apresentados, eles são questionáveis. E o próprio Kardec, ele colocava, né, que você não pode aceitar nada que não passe pelo seu crivo da razão. O crivo da razão é exatamente isso. Eu vou avaliar, entendo a situação, estudo, compreendo, e aí, se eu aceitar aquilo, ok. Se eu não aceitar, eu refuto. Simples assim. Então, não existe nada que deve ser imposto a gente, em nenhum momento de nossas vidas. É claro que quando nós somos crianças, né, que nós não temos ainda o discernimento de tudo, os nossos pais acabam colocando certas situações para nós. De acordo com o que eles aprenderam, eles tentam passar para nós aquilo que eles acham que é correto para nós. Mas a partir do momento que nós vamos ter a nossa consciência, a nossa liberdade legalmente, né, a nossa maioridade, nós é que decidimos tudo. E como espíritos, assim, também nada tem que ser imposto, tudo que tem que ser uma conquista tem que ser entendido. Então, a reencarnação ela não é um dogma, né? Para deixar bem claro, apesar da palavra ali estar usando dogma da reencarnação, não é um dogma. É um aspecto filosófico que deve ser extremamente discutido, conversado, entendido. Então, nessa pergunta, a resposta que veio é: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra
a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, a reencarnação é muito fácil de ser entendida quando você vê as desigualdades no berço, né? Então, você vê uma criança que nasce completamente saudável e a outra com uma série de problemas. Mas por que essa diferença? Se Deus é justo e é bom, se nós tivéssemos uma existência só, onde estaria a justiça se eu já nasci diferenciado do outro, que tem saúde? Então, aí eu partiria para a conclusão, então Deus não existe, porque ele não é bom, ele não é justo. Porque se há essa diferença, se tem uma existência só, aonde está a justiça? E da mesma forma em vários aspectos, né? Um nasce em berço de ouro e o outro nasce, né, sem berço, numa estrebaria como Jesus, ou numa situação caótica, às vezes sem condição de ir a um hospital. É como era o caso lá na Mansão do Caminho, em Salvador, que é a obra do Divaldo Franco, que é uma obra fantástica. Ele construiu dentro da Mansão do Caminho uma maternidade de parto natural para atender as mães que não conseguiam nem ser atendidas pelos hospitais públicos. Elas iam ao hospital público, às vezes já com dores, já no estágio final, já para parir mesmo o filho, e chegava no hospital, o hospital não tinha vaga, mandava a mãe de volta para casa. E as mães tinham filho no ônibus. Então, imagine uma situação, né? Você poder nascer no hospital, totalmente equipado, todo preparado, ou nascer dentro do ônibus. Então, que diferença é essa? Por que um nasceu no ônibus e o outro nasceu no Albert Einstein ou em qualquer hospital muito bem equipado, com uma diferença muito grande de atenção, de cuidados? Onde está essa justiça? Então, se nós somos criaturas que prezam pela justiça, né, que prezam para que hajam explicações no universo de uma forma geral, nós temos que recorrer a alguma situação, a algum conceito para explicar isso. Então, o conceito de uma única vida não explica isso, em hipótese alguma. Eu não sei vocês, mas eu não consigo nenhum tipo de explicação para esse tipo de situação. Mas, a partir do momento em que eu entendo que eu posso ter vivido outras vidas e hoje eu estou sofrendo as consequências das vidas anteriores, aí passa a ter explicação. Aí eu passo a entender. Então, se eu passo a entender isso, é porque eu nasço novamente, né? Eu renasço. E se eu renasço, é como está lá no Evangelho, né? No diálogo com Nicodemos, porque Jesus disse para Nicodemos, né, que não se poderia ver o reino do céu se não nascesse de novo. Ele estava nitidamente se referindo à reencarnação. E vocês sabem que a reencarnação estava nos evangelhos? Não sei se vocês têm essa informação. Até o Concílio de Constantinopla, em 553, depois de Cristo, a reencarnação estava contida nos 4 evangelhos, de Mateus, de João, de Lucas e de Marcos. Só que por um decreto, digamos assim, por causa da esposa do rei, que era uma ex-meretriz e que tinha vergonha de compreender que, por aquilo que ela era naquele momento, ela poderia reencarnar sendo uma pessoa muito diferente e muito longe das condições que ela tinha como rainha. Ela sequer podia imaginar que pudesse ser uma plebeia, uma cortesã, ou o que fosse naquela época. Então, como ela não admitia esta hipótese, ela pediu para o rei tirar isso dos evangelhos. E o rei, como tinha muita influência com o Papa,
fez essa solicitação e acabou conseguindo. Então, foi retirado o termo reencarnação dos evangelhos a partir desse concílio de Constantinopla. O que prova, mais uma vez, que na própria base, né, da doutrina cristã está a reencarnação, mas que, infelizmente, foi suprimida porque os interesses mesquinhos e egoístas das pessoas dificultaram esse entendimento. E a razão pela qual também há uma diferença muito grande entre o mundo ocidental, né, que adotou a linha cristã, e o mundo oriental, que não é cristão, né, grande parte, maior parte. Se você comenta sobre reencarnação na Índia, é algo absolutamente normal, trivial. E se você vai falar isso aqui, né, no Ocidente, nas Américas, é algo estranho, é algo nebuloso, é algo religioso, é algo que não é um assunto trivial. E as pessoas muitas vezes até evitam falar. E tudo isso é curioso, exatamente por isso, né? Porque é uma questão apenas de reflexão, né? Não é uma questão de imposição, mas é só para a gente pensar, para explicar as coisas que acontecem ao nosso lado. Eu, pelo menos, não encontro recursos para explicar, né, por que tantas diferenças no mundo se não fosse pela reencarnação. E até pelo próprio projeto divino, né? Porque vamos supor o seguinte, todos nós temos uma vida só, ok, supondo que esta seja a verdade. Então, todos não deveríamos nascer iguais? Porque nós estamos partindo uma premissa que existe um ser, que é Deus, e todas as criaturas deveriam ser iguais. Eu não estou falando iguais aqui no aspecto físico, mas iguais no potencial de talento, de criatividade, de crescimento, e não são, absolutamente não são, né? Personalidades completamente distintas, que vêm do mesmo lar, são criados da mesma forma e são totalmente diferentes. Então, da onde vem a diferença? De novo, da onde vem a diferença? Se nós estamos vivendo uma vida única, aonde está a lógica disso? Um nasce extremamente talentoso e o outro com recursos limitados. Aonde vem essa diferença? Aonde está essa injustiça? Por que um nasceu com mais talento e o outro não? Por que um nasceu com talento matemático e o outro não? Um com talento artístico, cantor, instrumentalista de qualquer coisa e outro não? Por que essas diferenças? Mas, quando você coloca a reencarnação, tudo começa a se explicar. Tudo começa a ficar compreensível. Então, esse tema, eu não sei vocês, mas, por exemplo, na rodinha de conversa, que hoje é virtual, né? Mas até 2 anos atrás, nas nossas rodinhas de conversa, sejam onde estivéssemos, era um assunto normal você falar de reencarnação? É normal? É trivial? Não. Pelo menos eu não via isso. A não ser das pessoas que a gente conhece que abordam esse tema. Mas uma rodinha de conversa, eu não via isso. Vocês achavam isso normal? Tinha alguém que tinha isso como naturalidade? Eu não conseguia ver. Então, acho que essa também é uma missão nossa, né, desse grupo aqui, de trazer à conversa esses temas. E o que vai acontecer com as pessoas quando ouvirem este tema, né? É uma outra boa pergunta. Todo mundo vai te olhar de lado, vai te achar o quê? Que você virou religioso, que você virou místico. Aí você vai explicar, não, eu só estou trazendo um aspecto da filosofia para nós conversarmos. Só isso. Porque a reencarnação não tem nada a ver com religião. Né? Ela é um aspecto que vem desde lá dos egípcios, né? Que eles mumificavam as pessoas na esperança e na ideia de que elas iam voltar. Lógico que elas não entendiam o mecanismo todo do que era a reencarnação, mas
O entendimento é que as pessoas iriam voltar, por isso eram mumificadas. E mais ainda, se nós estudamos de fato, né, a doutrina cristã, os evangelhos, e está lá escrito que Jesus se apresenta ressurrecto a Tomé, a Maria, a Pedro, aos discípulos, né? O primeiro que ele apareceu foi para Maria, Maria de Magdala, a pecadora, né? Foi a primeira aparição dele, e apareceu em carne e osso. Né? E tanto é que é a passagem, né, de Tomé. Tomé precisou tocar para acreditar que era Jesus que estava ali mesmo, né? Por isso que existe o teste de São Tomé, né? Que é quando você está na dúvida, você tem que tocar para saber se é de fato aquela pessoa, se aquilo está acontecendo de fato. É até uma expressão genérica por causa dessa passagem do Evangelho. Tomé teve que tocar em Jesus para acreditar. Ele não acreditava. Então, essa é uma prova da sobrevivência do espírito após a morte, porque Jesus voltou. Aí você pode falar assim, mas isso está lá nos evangelhos, você não tem prova científica nenhuma. Bom, tem todos os evangelhos atrás disso, todos os conceitos de Jesus atrás disso, e será que ele ia mentir e inventar? Só nisso aí? Mas pode ter sido o homem que inventou isso ao longo do tempo. Admitamos que sim. Mas hoje também já existem estudos, né, que são feitos de diversas formas por diversos médiuns, que também comprovam a materialização de espíritos em sessões mediúnicas, onde eles retornam e conversam diretamente conosco. E existe um material farto sobre isso também. Então, assim, as coisas estão aí para quem quiser ver, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser conhecer. Às vezes, a gente precisa dar um empurrão, precisa dar um cutucão, né, para que as pessoas percebam, para que comecem a enxergar outras coisas no mundo e comecem a atinar para as verdadeiras questões nossas, né, de desenvolvimento. Porque uma coisa é você encarar a sua vida em uma única vida, né? Então, se eu encaro que eu tenho uma existência só, eu vou precisar do quê? Eu preciso de dinheiro para fazer as coisas que eu quero. E aí você vai se matar de trabalhar e pode ser que você consiga muitas coisas e pode ser que você não consiga. E ainda assim vai se tornar frustrado quando atingir na velhice. E de que valer a sua vida? Então, nós começamos a pequenar, né, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, quando a gente trata de uma existência única, em que eu só devo aproveitar, comprar, viajar, e fica por isso mesmo. Então, acho que é uma das missões nossas aqui no grupo, é incentivar cada vez mais que as pessoas pensem sobre esses temas e conversem sobre eles, e, na dúvida, nós deixamos sugestões, deixamos vídeos, livros, o que for, para que elas vão atrás das coisas. Essa é a minha sugestão aí para o grupo, né? Para a gente tornar esses temas mais comuns na nossa vida diária, porque eles são importantes. Porque quem tem uma visão de uma única existência é muito pobre no seu conceito de vida, muito pobre, porque não consegue explicar um monte de coisas. Então, a gente precisa abrir, né, a cabeça do mundo ocidental, principalmente, para essas realidades que estão aí à nossa frente. Então, estamos falando aqui da questão da palavra dogma, né? Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário? Olha, a reencarnação é hoje um fato admitido por vários pesquisadores, cientistas. Aqui são alguns subsídios, né, que vocês podem olhar por aqui, enfim, pelo menos para recordar, né, de que a ciência também estuda esse tema. E muitas vezes a pessoa, quando é muito cética e não quer falar do tema, você entra pela ciência. Porque pela ciência não tem questionamento, é ciência. Então,
a reencarnação é hoje um fato admitido por vários pesquisadores, cientistas e estudiosos. E aqui tem alguns aspectos para a gente se lembrar disso. Inclusive, né, envolvendo as telas de cinema, em vários filmes onde isso pode ser encontrado. Olha, o Dr. Moody Jr., ele é bastante conhecido nessa área, da Universidade da Califórnia do Sul, Estados Unidos, no livro Vida Depois da Vida. Então, olha o título do livro, Vida Depois da Vida, quer dizer, não há morte, você continua. E ele diz assim, ó, o homem não é um corpo material que lhe veste inteligência, é um ser espiritual que transitoriamente se reveste de matéria em uma jornada evolutiva de caráter intérmino, até que atinja a perfeição relativa que lhe está destinada. Olha, um cientista falando, não é nenhum religioso. Dr. Moody Jr. da Universidade Americana. Outra, Dr. Ian Stevenson, também um americano conhecido nessa área. Foi chefe da divisão de parapsicologia, né, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Um trabalho que durou mais de 38 anos. Veja, não é uma pesquisinha qualquer de fundo de boteco. Pesquisou e arquivou mais de 2.600 casos, na sua maioria de crianças, que, em dado momento de suas vidas, sem uma razão muito clara para isso, passaram a dizer que tinham sido outra pessoa em outra vida diferente, lembrando-se com impressionante nitidez de fatos e situações vividas, assim como de nome de pessoas e cidades. Então, é um pesquisador. E não está falando de 1 ou 2 casos, né? Olha, 2.600 casos. Então, são coisas que estão por aí no mundo, mas que não é divulgado. A imprensa não tem interesse em divulgar, e se não há um trabalho, né, de nós conversarmos sobre isso, a coisa fica no limbo mesmo. Mais um caso aqui, ó. A doutora Dina Terminara diz que a reencarnação é uma realidade modeladora tão notável que pode até encarregar-se de construir a estatura do indivíduo, a pigmentação da pele, a cor dos olhos, a calvície, etc., por meio do psicossoma, né, que seria o perispírito, que modela na realidade da concepção o ser do futuro. Veja, uma cientista falando claramente sobre reencarnação. Mais um aqui, é o professor Ramendranath Banerjee, é um indiano. Ele tem pesquisas extraordinárias sobre reencarnação. É diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. E a Índia é um local onde a reencarnação é aceita e é perfeitamente conhecida, né? Iniciou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças que se lembravam de suas vidas anteriores. 3.000 casos catalogados. Então, olha, tem 3.000 casos na Índia, tem 2.600 catalogados nos Estados Unidos. Tais casos são numerosos na Índia, bem como em diversos outros países do Oriente, Burma, Líbano, Sri Lanka, Turquia e outros. Então, veja que falar de reencarnação não é religião, não é misticismo, é ciência. E aqui estão alguns dados para a gente se lembrar, ou para fornecer, né, esses dados para algumas pessoas. A doutora Edith Fiore já analisou mais de 5.000 pacientes. Ela atendia as pessoas que estavam em estado terminal. Escreveu uma obra intitulada Você Já Esteve Aqui. Reparem que não é uma pergunta, é uma afirmação. Você já esteve aqui. Narra que todo e qualquer problema de ordem fisiológica, na reencarnação posterior, produz um problema de ordem psicológica, e vice-versa. Porque a reencarnação é a fonte geradora da vida, é a grande modeladora da realidade do homem e é o resultado das suas próprias experiências evolutivas. Então, mais uma cientista aqui que já estudou profundamente. E, só para combinar aqui, existe um brasileiro, né, que é muito conhecido, o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele já desencarnou e ele fez um livro que é chamado Reencarnação no Brasil, né, de 1990, onde ele relata 70 casos que ele particularmente pesquisou, cuja única resposta, ele era um cientista, tá? O Dr. Hernani Guimarães era um engenheiro, era espírita, né? Ele acreditava em reencarnação,
mas ele foi atrás de casos em que ele pudesse comprovar. Então, ele relatou, pesquisou, por conta própria, 70 casos que estão reportados neste livro. Inclusive, um caso muito interessante, em que uma criança nasceu com uma cicatriz aqui, ó, no queixo, e outra aqui na cabeça, muito nítida. E os pais perguntaram, nossa, mas que cicatriz é essa? De onde veio isso? Os médicos não têm explicação para isso, né? E aí, com o passar do tempo, essa criança começou a se lembrar de algumas coisas do passado. De que morava em São Paulo, citava até o nome da rua. E aí, o doutor Hernani Guimarães Andrade colocou ela em estado de transe e levou a criança até esse endereço que ela mencionava. E, ao chegar lá, ela relatou exatamente o que tinha acontecido com ela. Ela havia se suicidado com um tiro aqui no queixo, e a bala havia atravessado e saído pela cabeça. Ela relatou isso. E depois, ele foi atrás do fato policial, né, e identificou nos jornais. Exatamente, naquela casa havia o rapaz que desencarnou com um tiro ali, aí tem toda a explicação. Então, ele foi atrás, identificou e tem as provas, né, da lembrança e o fato que ocorreu realmente de acordo com o que foi narrado. E assim são os relatos desse livro, né? São mais de 70 casos. Então, esse é um campo, né, para a gente. Não é simplesmente uma questão religiosa, mas é uma questão filosófica, para que a gente amplie os nossos conhecimentos e melhore a nossa percepção sobre a vida, de como passar, né, pelas dificuldades da nossa vida. Que é outra questão também, né? Você pega uma criança que, sei lá, nasceu em 1939 e morreu em 1944, exatamente durante a Segunda Guerra. O que valeu essa vida dessa criança? Se ela não vai reencarnar, ela nasceu no meio da guerra e desencarnou na guerra. O que adiantou isso? Para que serviu isso? Que sentido tem essa vida? Né? Nascendo como judia, foi perseguida lá pelos alemães, foi trucidada. Que sentido tem isso? Se você não tiver uma explicação de que essa criança vai voltar, ou de que essa criança alguma coisa fez no passado e passou por esse breve período de tempo para ressarcir esses problemas do passado, mas ela vai voltar já melhorada, né? Então você tem que dar esperança, perspectiva para as pessoas. Senão a vida realmente fica sem graça, né? Uma pessoa que nasce cega, já imaginaram, né, que dom, que maravilha que é você enxergar, por uma pessoa que passou a vida inteira cega, não viu nada, não sabe quais são as cores, né? Pode sentir a textura das coisas, mas você não tem o visual de nada, você não sabe nem como você é, né? Que sentido tem uma vida dessa? Se você não explicar pela reencarnação, é uma vida completamente inútil e completamente injusta, né? Uma pessoa ficar cega a vida inteira. Então, a gente traz esses temas justamente para a nossa reflexão, para que a reencarnação entre, né, na nossa rodinha de conversa. Algum comentário? Beleza? Encarnação nos diferentes mundos. Bom, acho que está claro para vocês que a Terra não é, né, o único local do universo, e nós, naturalmente, podemos reencarnar em outros planetas. Ou talvez viemos de outro, né? Porque, neste momento, não lembramos, mas, por exemplo, entre nós podem existir ainda muitos capelinos. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma obra chamada Exilados de Capela, de Edgar Armand. E ele narra exatamente isso, que num determinado momento o planeta Capela ia continuar o seu processo de evolução parecido com o da Terra no momento,
E aí alguns espíritos que estavam lá não tinham condições, apesar de serem muito inteligentes, não tinham condições de continuar naquele planeta. Então, eles migraram para a Terra. E esses espíritos que já estavam numa condição de inteligência mais avançada ajudaram os habitantes do planeta Terra a evoluírem do ponto de vista da inteligência, da tecnologia e tantas outras coisas. E talvez isto explique também por que, né, nós temos a construção das pirâmides do Egito, né, que ninguém consegue explicar exatamente como aquilo pode ter sido feito, né, naquela época, né? Transportar, né, aqueles blocos gigantescos de pedra, como é que eles faziam isso? De alguma forma, né, esses capelinos, é claro que estamos falando aqui por hipótese, mas é perfeitamente compreensível que eles vieram exatamente para ajudar e dar esse impulso em coisas que a Terra ainda não tinha e que precisava de uma ajuda. E eles vieram para nos ajudar. Com certeza, muitos deles já voltaram para a capela, porque adquiriram condições para isso. Pode ser que alguns ainda estejam por aqui. Então, um planeta, ele tem os seus próprios habitantes que nasceram aqui, né, entre aspas, e tem aqueles que vão embora e tem aqueles que chegam. Em todos os planetas você tem essas características. Então, reencarnamos sim em mundos diferentes. Muito bem. Então, ó, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Talvez, no momento, essa resposta seja sim, né, olhando o nosso curto espectro de análise que temos nesse instante. Mas, se nós olharmos toda a nossa jornada como espíritos em evolução, pode ser que viemos de outros planetas. E pode ser que vamos fazer, né, outras encarnações em outros planetas no futuro. Então, os espíritos responderam assim: não, vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais, das mais distantes da perfeição. Da mesma forma, você pode conceber isso para Jesus, né? Jesus veio ao planeta, reencarnou uma vez. Veio, deixou a mensagem dele e continua a sua obra, esteja onde ele estiver. Mas se ele era e ainda é um ser tão perfeito, um grande líder, e pode deixar uma mensagem tão preciosa, porque esse desenvolvimento dele foi feito em outros lugares, em outros planetas, em outros sistemas. E aí, em determinado momento, pela sua evolução, os engenheiros siderais nomearam Jesus para governar o planeta Terra. E, a partir daí, ele começou a ser o nosso líder. Mas, se o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, e Jesus já participava dos processos de formação geológica do planeta, então, Jesus já é um espírito que tem muito mais de 4,5 bilhões de anos e, com certeza, fez o seu desenvolvimento espiritual em outros sistemas, outras galáxias, outros planetas, o que for, até ser nomeado governador do planeta Terra. E ainda vai ter a sua sequência, né, de evolução em patamares que talvez a gente nem compreenda nem entenda neste momento, né, mas que ele vai alcançar também, até chegar ao estado de perfeição, né, que como é colocado aqui. Né, por isso que o Jesus, né, disse, é um dos capítulos do Evangelho: há muitas moradas na casa do meu Pai. Exatamente para explicar isso, né? Que nós não somos um cidadão terráqueo, mas nós somos um cidadão cósmico. Então, quando você começa a compreender esses temas, a tua mentalidade, o teu espectro de análise, ele amplia de uma tal forma que aí você passa a compreender a vida com outro sentido, com outra intenção, e inclusive te dá muito mais esperança, né? Porque você sabe que as dificuldades do momento serão superadas.
né? Porque nós vamos atingir a perfeição, então eu estou indo por um caminho melhor. E eu nunca vou retroagir, né? É sempre daqui para frente. O que eu aprendi, eu nunca vou perder. Então, isso te dá uma segurança muito grande, porque não tem um segundo de nossa vida que seja desperdiçado. Todos podem ser aproveitados. Isso nos dá uma esperança muito grande de seguir a nossa jornada para onde for necessário. E aqui tem um exemplo muito interessante. Na Revista Espírita de 1858, o que é a Revista Espírita, né? O Kardec, depois de ter lançado os 5 livros básicos, ele continuou editando uma série de artigos e de estudos, continuou recebendo muitas informações do mundo inteiro, e ele foi compilando isso. Então, ele criou a Revista Espírita, são 12 volumes. A primeira delas é em 1858. É um compilado, né, de informações de temas os mais diversos possíveis. E, no de 1858, o espírito Bernard Palissy, o célebre oleiro do VI século, eu realmente não conheço esse espírito, ele afirma ser um habitante de Júpiter, fornecendo esclarecimentos muito interessantes a respeito desse planeta. Além disso, há um desenho onde seria a resistência habitada por Mozart, o músico, em Júpiter. Para mim, né, que sou leigo em artes, é uma verdadeira obra-prima desenhada por um médium em questão de minutos. São algumas evidências que confirmam a lógica divina, criando os seres eternos, somos nós, espíritos, né, que tem todo o espaço do mundo, que é o universo, e todo o tempo, que é a eternidade, para nós evoluirmos e sermos felizes. Então, eu não sei se eu já mostrei isso para vocês, mas olhem, essa é a casa de Mozart, em Júpiter. Eu não sei se dá para reparar os detalhes, eu tentei ampliar ao máximo aqui, mas é assim, cada detalhe desse desenho é uma nota musical. Se vocês repararem, existem claves de sol, eu nem sei quais são as notas musicais, né? Mas estão todas elas aqui no desenho. O desenho é composto por notas musicais. Então, é uma obra, para mim, é uma obra de arte isso aqui, né? É um desenho mediúnico, né? Foi feito em 1858 e que expressa a casa de Mozart em Júpiter. Então, Júpiter supõe-se, né, ser um planeta muito mais avançado que a Terra, e com vida espiritual, né? Não com vida material. Porque às vezes a gente tem essa dúvida também. Se uma sonda vai lá em Marte, outro dia eu até ouvi um comentário na Discovery falando quando a primeira sonda que começou a circundar Marte, e eles estavam aguardando a primeira foto de Marte. E todos eles na NASA super ansiosos, porque eles não sabiam o que iam ver. Imagina naquela época, isso foi no final da década de 60, início de 70. Eles não sabiam o que iam ver. E demorava uma foto para chegar até aqui, parece que 8 horas. Então, eles iam recebendo os bits na máquina, o computador ia processando, etc. E quando não foi, né, a tristeza e a surpresa, quando eles viram que era um monte de terra vermelha. Porque acho que muitos têm a expectativa de achar, né, uma civilização com prédios, com naves, sei lá o que se pensava. E eles ficaram muito decepcionados porque não tinha nada, né? Tinha terra vermelha. E, da mesma forma, né, se a gente lançar... Né, nós estamos falando aqui, Mozart mora em Júpiter. Então, se eu mandar uma nave para Júpiter, eu vou ver a casa de Mozart? Não, não vai, porque ela está em outra dimensão. Ela está numa dimensão não sensível às nossas retinas, né? Está numa dimensão espiritual. Então, nós não vamos ver. Um dia a Terra também não terá dimensão física, ela vai ser só espiritual. Como marcha a evolução, né? A matéria chega um momento que nós não temos mais necessidade dela.
Então, ela deixa de existir. É o que provavelmente aconteceu com Júpiter. Então, ele já está no estágio mais avançado, não existe mais matéria, mas ainda há dimensão espiritual. Perguntas? Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Pela lógica de transmigração, diríamos que sim, né? Como demos o exemplo do Capelino. Os capelinos vieram para cá, ajudaram o desenvolvimento do planeta Terra, naturalmente se melhoraram e voltaram para lá. Então, a lógica admite que sim, nós somos uns seres livres. E se o nosso objetivo é fazer o bem, não importa onde. Importa que você o faça. Então, não há nenhuma regra nesse sentido. Então, sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Sem dúvida. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Olha que pergunta interessante. Ele não podia fazer a nossa evolução só como espírito? Não seria mais fácil? Na dimensão espiritual, todo mundo entendendo tudo, por que a gente tem que reencarnar? Não é uma pergunta interessante? É porque a reencarnação, nós somos testados, é a prova. É como todo e qualquer curso. Você faz o curso, aprende toda a matéria e você vai fazer a prova final. A prova final vai testar os seus conhecimentos. Então, se eu estou lá no plano espiritual, ao lado de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né, de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Gandhi, eu vou ficar maravilhado, tudo vai funcionar às mil maravilhas, eu vou ficar feliz o tempo todo. Mas e na hora que alguém pisar o seu calo, como é que você vai reagir? Você vai reagir igual a Madre Teresa? Você vai reagir igual ao Chico, que recebeu a cusparada na cara e teve que engolir seco? É assim que a gente vai reagir? Então, aí é que está o teste. Né? Viver ao lado desses espíritos maravilhosos é muito simples, é muito fácil. Mas nós nos tornarmos este ser exige treino, muito treino. Então, é por isso que a gente reencarna. A gente reencarna com esquecimento do passado, a gente reencarna num lar que muitas vezes tem os nossos inimigos do passado, e que nós temos a condição de aprender a amá-los desde esse momento, né, desde o berço, né, em ambos os sentidos, né, de pai para filho, de filho para pai. Então, é aí que a gente vai exercitar. Né, aquela pessoa chata, né, que está no nosso pé, que a gente quer, de toda maneira, ficar longe dela, e é justamente ao lado dela que nós vamos desenvolver paciência, resignação, compreensão. Tem até uma história interessante que é contada por Gurdjieff, né, que é o pai da psicologia transpessoal. É um cara brilhante também. E ele dava aulas na Universidade La Salpêtrière, que era a mais conhecida na França e caríssima. E o curso dele era, assim, uma sumidade. Então, os alunos pagavam altas somas para estar lá. E tinha um dos alunos na turma de Gurdjieff que era o insuportável. Era aquele que ninguém gostava, ninguém ficava do lado dele, ele era asqueroso, arrogante, nojento, e ninguém ficava do lado dele. E aí o tempo foi passando e ele só perturbava todo mundo, perturbava o mestre, perturbava a sala. E aí chegou uns 3, 4 meses de aula, o cara era arrogante mesmo e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, essa turma aqui é uma turma de chato, ninguém é um bando de idiotas, e eu vou sair daqui, eu quero que vocês fiquem longe da minha vida, eu não quero mais saber de vocês. E foi embora. Olha a arrogância do cara. A turma que era chata, não era ele. Tá bom, o cara foi embora. Pois, passados ali 2 dias, o professor Gurdjieff foi até a casa dele. E aí ele atendeu com aquela arrogância: o que o senhor está fazendo aqui? Eu não vou voltar. O senhor veio fazer o quê? Quer me convencer a voltar? Eu não vou. Eu falo assim: não, eu gostaria muito que você voltasse.
Não, não vou voltar, aquele bando de chatos, ninguém me aceita. Não, não volto. E ele tentou, argumentou, tentou, não conseguiu. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, você, a partir desse momento, não paga mensalidade. Você vai estudar de graça. Eu vou estudar de graça? Sim. Ah, aquele bando de nojento. É o seguinte, também não quero. É uma grande vantagem, porque o valor é muito alto, mas não quero, não. E aí ele insistiu mais um pouco, não conseguiu. Daqui um pouco ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, nós pagamos para você assistir aula. Eu falei, o quê? Pagamos para você assistir aula. O senhor vai fazer isso? Vou. Aí combinaram lá o valor, no dia seguinte ele volta à turma. E voltou com mais insuportável ainda. Porque imagine, e chegou na sala ainda falando isso. Vocês todos que estão aqui pagam altas somas para estar aqui assistindo essa aula. Eu ganho para estar aqui. Vocês são um bando de otários. E falando assim para a turma. Aí, naturalmente, quando acabou a aula, foi toda a turma falar com o professor. Aí o professor ouviu a turma e falou assim, vocês querem ser um bom psicólogo? Todos, sim, queremos. Pois é, então aprendam a lidar com ele e vocês serão os melhores psicólogos do mundo. É isso, né? A experiência da vida é lidarmos com as situações difíceis para que a gente aprenda. Né? Os pretos velhos têm uma expressão que eu gosto muito, né? Que eles falam que a família é como se fosse um saquinho, eles chamam de bornel, né? Aquele saquinho de couro antigo, em que você põe lá um monte de pedra pontiaguda. Né? As pedras pontiagudas somos nós. Nós somos uma pedra. Os pontos pontiagudos são as nossas imperfeições. Então, são lascas que machucam. Só que quando você põe tudo isso num bornel e chacoalha, 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 vai sumindo todas as pontas. Chega uma hora que as pedras estão lisinhas. De tanto se atritarem, de tanto se acomodarem, de tanto se compreenderem, de tanto perdoarem e assim por diante. Então, nós reencarnamos numa grande escola para termos a oportunidade de evoluir. Se fosse no plano espiritual, a gente não ia conseguir. Ia ser tudo muito simples e nós ficaríamos estacionados, felizes, mas estacionados, iludidos, né, digamos assim, achando que estaria tudo bem, quando, na verdade, o grande trabalho, a grande conquista da nossa evolução está aqui na escola, né? No exercício diário, nos relacionamentos que nós temos. Então, é para isso que a gente reencarna. Né? Seria muito bom, né, conviver ao lado de Chico Xavier, de Madre Teresa, mas a gente precisa vir para a escola. Então, a resposta é essa, né? Não, você ia estacionar, estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Né? Então, se a gente quer caminhar para Deus, a gente precisa de exercícios, e os exercícios estão aqui na Terra. Marcelo, pois não. Vou fazer um comentário. Eu acho que até aqui, na Terra, quando está tudo muito tranquilo, ou tranquilo, até assim a gente dá um jeito de passar uns perrengues para evoluir. Até aqui, quando está tranquilo demais, a gente não deixa fluir. Então, eu imagina se a gente estivesse no mundo espiritual e realmente cercado dessas facilidades todas, a gente não iria andar um passo, né? Aqui, quando tá calmo demais, a gente dá um jeitinho de agitar, ou a própria vida dá um jeitinho de falar, opa, tá muito parado isso aí, né? Você veio aqui para aprender ou ficar no lugar. Então, faz sentido, total. Ainda bem. É bem por aí. Isso faz também com que nós nos tornemos um pouco mais compreensivos com as situações da vida, né? Totalmente. Eu ouvi do professor Sérgio Felipe de Oliveira, que é um grande médico, ele é espiritualista, para mim é um gênio.
ele associa, né, toda a parte médica com a parte espiritual. É um gênio. E ele fala para nós, né, que você começa a viver aos 40 anos. Até os 40 anos, você tem um preparo de vida. Você tem experiências, você olha as coisas, você tem desejos, sonhos, você vai buscando. Você faz o que quer, o que dá na sua telha, até os 40. A partir dos 40, você vai começar a viver. E o que é começar a viver? É exatamente isso, é começar a resolver as questões. As questões que são do nosso autodescobrimento, da nossa transformação, daquilo que eu preciso melhorar como pessoa. É a partir dos 40. E é curioso porque ele diz que, do ponto de vista fisiológico, e analisando o cérebro, a melhor idade do cérebro é a partir desta idade. É quando seu cérebro está mais apto a desenvolver-se em todos os sentidos. Então, também isso faz sentido, né, do ponto de vista fisiológico. Você está preparado a partir dos 40, seu cérebro está preparado. Então, as questões vão começar a ser resolvidas a partir daí. E aí a gente sempre pensa assim, mas daqui um pouco, mais 10 anos eu vou me aposentar, vou ficar tranquilo. Não vai. Não vai. Não vai. E não é assim, não é questão de rogar a praga, é porque essa é a dinâmica da vida, né? O doutor André Luiz, ele fala isso, né? Resolvido um problema, aguarde outro. Porque essa é a nossa dinâmica. É resolver as questões. Deus vai mandando, a gente vai resolvendo, desde as muito simples até as bastante complexas. Mas se enviou é porque a gente tem condição de resolver. Agora, o que nos cabe é separar bem as coisas e não transformar uma questão simples numa questão complexa. E vice-versa, né? Não transformar uma questão complexa numa simples, que é não olhar para ela e deixar uma hora vai resolver, não vai. Então, é se envolver na medida certa. E por isso que a gente vive os 40 primeiros anos, que é para garantir uma base, uma sustentação, uma orientação para passar por esse período. Aí você vai falar assim, não, mas até os 40 tem muita gente que já vivenciou uma série de coisas. É verdade, porque já estavam preparados para isso. Tá, era isso que eu ia perguntar. Eu ia falar, nossa, até os 40 era a parte boa do negócio? Então lascou. Porque assim, é sempre um funil, né? Não, tá cada vez mais. Tem gente que me diz assim, mas você estuda tanto a espiritualidade, você medita, sua vida deve ser muito fácil. Eu falo, não, muito pelo contrário. Cada vez mais desafiadora. A questão não é não ter desafios, a questão é como lidar com eles, né? E aí a gente lida cada vez melhor, né? Com mais conhecimento, estudo, a gente lida melhor com eles, mas eles vêm o tempo todo. Não, exatamente. E é assim, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E o pior é que não tem botão de pausa, né, Marcelo? Não tem. Eu queria apertar de vez em quando, mas não tem. Então, a pausa você vai buscar nas nossas próprias preferências e desejos de progresso, né? Porque todos nós precisamos de lazer, precisamos de descanso, sem sombra de dúvida. Isso faz parte da nossa evolução, né? Mas na medida em que você vai encontrando na sua missão, na medida em que você encontra a sua missão ao longo da sua vida, aí está a sua alegria de viver. Exatamente. E aí é que está o prazer e o descanso. Porque quanto mais você faz e executa a sua missão, mais feliz e descansada você fica. Exatamente isso. É porque você encontrou o cerne da sua missão. E aí as coisas, parece que está tudo certo, as coisas vão caminhando, fluem com naturalidade. E aí você pega... Está gravando isso é lindo, tem que ser mandado para o universo. É exatamente isso. Exatamente. É por isso que você pega esses avatares, né, esses seres maravilhosos que a gente conhece, eles dormem 2 horas por noite, 3 horas por noite.
E eles ficam fazendo o quê? É isso, ficam ajudando o próximo, ficam estudando, né? Ficam em meditação, ficam fazendo bem. E quanto mais eles fazem isso, mais descansados eles ficam, melhores eles ficam, né? É isso. E está aí Ai, o Divaldo Franco com 94 anos, lúcido, trabalhando, editando novos livros. Aí você olha, mas como é que pode? E tem seres de 60 que estão acabados. Né? Então, a gente precisa entender essa dinâmica da vida. Né? E é por isso que, na juventude, vamos dizer, juventude até os 40 anos, você tem janelas abertas para você entrar. Janelas gigantescas. E aí, se você não opta por essas janelas, a janela vai fechando. Vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Você tem a janela aberta, mas ela vai fechando. Chega uma hora que ela fecha. E aí, às vezes, você passa por um processo de dor, que é o último recurso que você tem para reabrir a janela novamente. Que vai te fazer enxergar por onde você trafegou que não era bom, que te levou àquela condição de doença, que agora você compreendeu isso, e na hora que você compreendeu isso com a dor, você reabre a janela. E aí, se você entrar na janela, você discutir no novo mundo. Então, essa é a nossa dinâmica. É para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente reencarna, é por isso que a gente transmigra para outros países, outros planetas, né, outros sistemas, sempre no intuito de evoluir. E o bom disso tudo é que o espírito não tem idade. Né? Então, a idade é do corpo físico. A gente está citando aqui a idade de 40, porque é a escola. Né? A escola ela tem começo, meio e fim, é a escola física. Mas nós somos seres eternos. Então, se nós compreendemos para que serve realmente a escola física, vamos nos dar muito bem. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrar por hoje? Com chave de ouro. Vou dormir até feliz hoje. Muito bem. Vou só boto uma musiquinha aqui para a gente encerrar. Só repete, por favor, o nome desse. O áudio da mãe Isabel. Ela Desculpa, o nome do quê? o nome do médico dos 40 anos. Ah, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é fundador da Uniespírito, Universidade das Ciências do Espírito. Pode olhar no Google que tem um monte de coisa sobre ele. Obrigada. E se você precisar de um médico psiquiatra, é ele. Eu sei que a consulta dele deve ser uma fortuna, mas eu não recomendo outro. Ele é um cara extraordinário. Então, vamos aproveitar esses momentos finais, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, agradecidos por mais esse dia de vida, pela possibilidade de conversarmos sobre temas tão importantes para a nossa evolução. E, nesse sentido, atraímos esses espíritos amigos que nos envolvem, que nos amparam, que nos protegem, para que estejam junto de nós nesse instante, abençoando o nosso lar, abençoando a nossa jornada, iluminando nossa mente, o nosso coração, para que possamos usar cada segundo da nossa vida
no sentido de aprimorarmos os nossos espíritos, de nos entendermos como pessoas em evolução, de crescermos em direção ao Pai da vida, que é Deus, de nos encontrarmos dentro da nossa missão e da nossa felicidade que está reservada a cada um de nós. Então, nesse instante, convidamos aos amigos espirituais que trabalham com a medicina espiritual e terrena, para que estejam presentes conosco nesse instante. Eles vêm em equipes, com seus jalecos brancos, iluminados por dentro, por tanto amor que doam por onde passam. E nesse instante, é destacado um desses companheiros para estar à nossa frente, aonde estivermos. Ele toca suavemente o nosso ombro esquerdo, estende a sua mão direita sobre o nosso coronário no alto da cabeça e derrama uma chuva de folículos de luz que vai adentrando, que ilumina a nossa glândula pineal no centro do nosso cérebro e distribui essa energia por todos os centros de força do nosso organismo, fazendo com que eles possam girar nas cores características e produzindo a energia necessária através das mitocôndrias das células para que estejamos fortalecidos e envolvidos em uma ternura divina que nos deixa felizes e que nos deixa cheios de energia para os nossos projetos serem realizados em nossas vidas. Vamos respirar profundamente, sentindo o ar penetrando os nossos pulmões, esse ar repleto de amor trazido por esses companheiros, para que estejamos em absoluta sintonia com Deus. Tão poucos são os momentos que dedicamos para esse contato espiritual, e nesse instante podemos sentir a presença desses amigos e este fortalecimento. Nós agradecemos a este companheiro por esta doação. Ele se despede e sai suavemente, deixando um rastro de luz, abençoando o nosso caminho e promovendo a nossa felicidade através dos estados de cura e de bem-estar. Pedimos também aos amigos responsáveis pela proteção dos ambientes que visitem os nossos lares nesse instante, que as equipes possam adentrar pela porta de entrada, com as suas tochas de luz envolvendo as paredes, o teto, o piso, em muita luz, para que estejamos absolutamente protegidos e amparados das energias adversas que vêm de fora. E, nesse sentido, estejamos tranquilos e serenos para uma noite de descanso do corpo físico e de reencontros espirituais, para que sigamos a nossa tarefa, a nossa jornada de aprendizado, relembrando o nosso planejamento reencarnatório e nos preparando para o dia de amanhã, para o fim de semana e toda a semana que se segue. Assim, nós agradecemos a estes amigos e com as bênçãos de Deus, com a proteção de Jesus e do nosso anjo guardião protetor, pedimos permissão para encerrarmos as atividades desta noite, formulando votos de muita paz para todos. Graças a Deus. Muito bem. Todo mundo bem? Sim. Beleza. Foto! Vamos lá, todos sorrindo, todos felizes.
E dá uma segurada no sorriso, que são 2 telas, tá? Espera aí, mais um pouquinho. Fernanda, eu vou ter que enfiar uma foto sua, né? Mas tudo bem. Pronto. Eu peço depois uma foto com a ajuda dos universitários para colocar aí. Tá bom, gente. Muito bem. Gratidão, Marcelo. Foi incrível, como sempre. Legal. Bom fim de semana para vocês. Aproveita, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.